Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 345, de volta depois de uma semana passada de flipelô, de episódio gravado em Salvador, conversando com Eliana Alves Cruz. Agora estamos de volta à programação normal desse podcast e aqui iremos, hein? Porque acabou o milho, acabou a pipoca. Agora, de fato, a campanha começou. Ano de eleições nacionais. E as próximas semanas e meses serão intensas no Brasil e neste podcast. Bom dia, Flávia. Boa terça-feira. Bom dia. Eu tô vindo aí, tô no 12º dia de trabalho direto. Tô morta, de cansada, porque dei plantão no fim de semana. Final de semana passado teve a conversa incrível com a Eliana. Eu tô muito encantada como os Angulers gostaram dela. A quantidade de postagem de gente, enfim, encantada com a entrevista, que foi muito emocionada, muito bonita mesmo. E muita gente marcando a gente e o Angu, que já estão lendo Meridiana. O Thiago Teodoro, que disse que o livro favorito dele também é Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja, que é o mesmo meu. Minha sopinha de abóbora que eu falei em homenagem ao pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Queridos Cristiano e Pedro Daltro. Que mais? Foi linda a Flipelô. Encontros muito bonitos de Angulers que inclusive repetiram, né, a dose. Tiveram na Flipelô. Exatamente. Renovando a foto, ano passado. Renovando o nosso contrato. Foi muito legal. Amizades que se formaram, casais, né? Mãe e filha. Foi muito legal. É sempre muito legal estar na Bahia. Pena que a gente ficou pouquíssimo, porque domingo era o Dia dos Pais. E a gente praticamente fez um bate-volta, né? Em Salvador. Sim. Não saciei a minha saudade de Bahia. Não comi nem um acarajé, para vocês terem ideia. Pois é. Na semana passada, na Globo News, grave, voltou a Central das Eleições. Eu já fiz a edição de sexta-feira, 11 da noite. Essa semana faço de novo, já vou fazer o comercial, porque fiquem acordadas. O programa tá bacana, tem umas discussões legais. E fim de semana dei plantão e foi a abertura oficial aí. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que eu acho que só vai ter espaço agora, é que no fim de semana teve a Flim, né, em Niterói. E o Aidano, também conhecido como meu marido, Aidano André Mota, participou de uma mesa e lá encontrou a Cidinha Silva, escritora maravilhosa, muito conhecida pelo livro Um Exu em Nova York, que é o livro, acho que o livro mais badalado dela, mas ela é autora de muitos livros, 2 dezenas de livros. E ela me mandou o último, né, o mais recente livro dela, Quando Borboletas Furiosas Se Tornam Mulheres Negras. Eu comecei a ler ontem, tarde da noite, depois que eu dei plantão, jantei, não sei o quê, vi os gols, tragédia. E o livro é muito impressionante, a literatura da Cidinha é muito incisiva, né? Ela também escreveu um livro em homenagem a Sueli Carneiro. Eu ia falar isso, que Só é bato em cachorro grande. Badalado. Só bato em cachorro também, grande do meu tamanho ou maior. Que são os ensinamentos, né, de Sueli Carneiro. Também recomendo. 81 Mas esse aqui me pegou do muito. método Sueli Carneiro. Muito bom. Vocês já podem imaginar, né? Não. Mas esse... Quem ouviu o Angu ao vivo do ano retrasado, né, da FLUP com Sueli, pode imaginar essas lições, essas 81 lições de Sueli, do método Sueli Carneiro. Dá vontade de rir. Mas, enfim. Mas esse livro é muito impressionante, porque a Cidinha, ela transita nesse tema das mulheres negras, escritoras,
construindo representatividade, a forma como a branquitude trata essas mulheres. E eu fiquei eu li os 2 primeiros capítulos, é um livro curtinho de se ler, mas ela, assim, a Cidinha, a escrita dela bate com força, sabe? Com força. Então, é muito impressionante. Você vai lendo e vai vendo as figuras, né, que ela está enfrentando, ficando nuas na praça, sabe? Os métodos, as táticas de esvaziamento, de diminuição das mulheres pretas e de sua literatura. E eu fiquei muito comovida, porque eu estou na dedicatória do livro, junto com outras mulheres incríveis, 20, 30 mulheres, mas eu fiquei muito emocionada de ver meu nome ali. E a Cidinha é sempre muito amorosa comigo, todas as vezes que a gente se encontrou. Eu tenho uma profunda admiração por ela e fico pensando de onde é que pode ter vindo essa admiração que ela tem por mim, assim, essa reciprocidade. Então, minha irmã, eu quero agradecer muito, recomendar a leitura do seu livro, porque nos alimenta, nos encoraja, nos devolve a indignação, sabe? E te abraçar. Eu não pude estar lá em Niterói, porque eu estava de plantão, mas remotamente aqui pelo Angu, te abraço, te saúdo a sua coragem, saúdo o seu destemor, inclusive desse enfrentamento a um mercado editorial que é ora oportunista, ora massacrante, para especialmente mulheres pretas que escrevem. Então fica aí meu beijo, minha gratidão e minha recomendação do livro da Cidinha, e meu beijo para Eliana, para Conceição. Aliás, Eliana e Conceição tiveram juntas na Flim, mais uma mesa que elas fizeram juntas. Conceição me mandou um áudio enorme que eu não tive condições de responder, mas nessa agenda intensa que eu estou chamando a atenção dela, porque ela está fazendo coisa demais, viajando demais, se cansando demais. E é isso. Cuidemos umas das outras e, mais uma vez, lembro que é agosto. Fujam da treta, que meu pai não gosta. Aí... Vamos que vamos, gente. Vamos começar esse episódio. A gente vai abrir, obviamente, falando, né, dos primeiros atos ali, né, primeiro comícios de campanha oficialmente, né, agora, portanto, nesse último final de semana, dos candidatos à presidência e pincelar um pouco aí as disputas estaduais, o que a gente já teve de movimentações, especialmente acho que São Paulo, né, que é sempre norteador um pouco ali do que esperar das eleições, né? O maior estado do Brasil em dados demográficos, então todos os olhos sempre, né, nessa disputa de São Paulo. E aí no segundo bloco, vamos falar do Discord, né? Eu acho que na semana passada todo mundo acompanhou esse debate em torno da plataforma, da falta, né, de monitoramento, de restrições, aquele caso terrível, né, de suicídio de uma menina, né, ao vivo, de uma menina de 13 anos que a gente acompanhou na semana passada. Então acho que precisamos voltar a falar de novo, né, mais uma vez aqui no Ângulo de Grilo, sobre essa presença dos adolescentes nessas redes e na falta, né, de monitoramento, de rastreamento, de políticas de proteção a esses usuários, especialmente menor de idade, dessas plataformas e das redes sociais também como um todo. Então vamos falar disso no segundo bloco. E no terceiro a gente deixa os pop-ups aí para a próxima semana, mas eu acho que bem pinceladamente, né? Porque acho que o grosso tá nesses dois blocos. Então, vamos que vamos começar. Me lembrei do Medo e Delírio de novo. O grosso chegou! Deus. Vai ver que é o cansaço que dá um ataque de bobeira. Bom, minha gente, vamos começar esse bloco falando sobre os primeiros atos aí de campanha, né? O fim de semana foi
recheado, né, dessas movimentações, das primeiras movimentações oficiais aí dos candidatos, todos, né, não só os candidatos à presidência, mas os candidatos a governo do estado, deputados. Eu acho que todo mundo viu aí na virada, né, de sábado para domingo também, essa avalanche de todo mundo soltando seus números, tudo, né, ali naquele sábado, meia-noite, na virada do dia 15 para o dia 16. E, no domingo, as primeiras movimentações de campanha de todos os candidatos. Então, vamos abrir aqui, vou fazer um rastreio aqui total do início da campanha, mas, bom, Lula teve em São Bernardo, Flávio Bolsonaro começou no Rio, acho que, né, vamos entrar aí principalmente no que cada um falou, são os candidatos, né, que estão pau a pau, né, que são os que podem, de fato, né, ganhar essa eleição presidencial, mas teve Renan Santos em São Paulo, Caiado em Goiás, em Lusiânia, Goiás, Augusto Cury em Santa Luzia, Minas Gerais, e Romeu Zema em Montes Claros, Minas Gerais, todos eles, enfim, em locais que têm relação, né, com as suas trajetórias políticas aí. Vamos começar pelo Lula, que escolheu, né, São Bernardo do Campo para esse primeiro ato de campanha no domingo, primeiro evento, né, de campanha. São Bernardo do Campo, onde ele iniciou, né, sua carreira política liderando o movimento sindical lá na primeira grande greve do ABC lá no final da década de 70. Então, foi um marco, né? Um lugar que é um marco na trajetória política do Lula e também, né, nas campanhas e no movimento sindical do brasileiro, e foi o escolhido aí para dar o pontapé nessa campanha aí no caminho do Lula 4, né? Como a gente tem chamado. Eu acho que o principal da gente enumerar aqui do que o Lula falou é que Vou trazer em tópicos, tá? Pra gente não, obviamente, não vou refalar aqui o discurso todo dele, nem todas as particularidades, mas os tópicos principais. Disse que enquanto for vivo não vai parar de lutar e nem deixar que a direita volte a governar o país, que é uma direita que ficava dando risada de crianças morrendo por falta de remédio, que é responsável pela morte de 400 mil pessoas durante a Covid por irresponsabilidade por conta de vacina. Falou bastante sobre segurança pública, disse que é fácil matar o bandido numa favela, agora o cara que manda está no apartamento de cobertura, morando em condomínio, e nós precisamos acabar com eles para poder acabar com o de baixo, e vamos trabalhar duro para isso. Prometeu investimento em educação para evitar que um adolescente, uma criança cresça e vire bandido, né, como ele falou. Disse que pretende criar o Ministério da Justiça e Segurança Pública caso o Congresso aprove a PEC da segurança. Não, na verdade, né, desmembrar. Criar além do Ministério da Justiça ou de Segurança Pública. Exatamente, porque hoje o Ministério chama Justiça e Segurança Pública. E ele prometeu mais uma vez, a gente detalha daqui a pouco, mas ele prometeu mais uma vez criar o Ministério da Segurança Pública desmembrado. Uma experiência que o Brasil viveu no governo Temer. Por pouco menos de um ano, tinha Raul Jungmann, o falecido ministro, como titular. Aliás, o Ministério da Segurança Pública existia quando Marielle foi assassinada, em 2018. Bom, texto esse, né, que prevê a participação maior do governo federal no combate do crime organizado. Na sexta-feira passada, Alcolumbre falou que vai dar prosseguimento à tramitação da PEC da segurança, depois de reuniões que teve com Lula na última semana. Texto esse que é considerado, né, uma prioridade para o governo. E aí reforçou que quer criar o Ministério da Segurança Pública, mas primeiro, né, tem que mudar a Constituição, que é essa pressão, né, em relação à PEC. Falou das suas origens no movimento sindical, relembrando a greve de 79, sua prisão em 80. Em 79 fui tratado como se fosse um covarde, em 80 achei que ia ser massacrado e acabei como herói, porque os trabalhadores descobriram que eu estava certo. E eles aprenderam a lição em 80, então quero agradecer a vocês outra vez, porque fizeram o bem de voltar a trabalhar, porque vocês têm que cuidar da família de vocês.
Em 98 eu dizia que não gostava de política e odiava quem gostava de política, pensando que era esperto. E no fundo eu era um imbecil, porque sabe qual é o defeito de quem não gosta de política? É que o país é governado por quem gosta e tem quem goste, eles que são eleitos. Disse que está buscando o 4º mandato para evitar que a direita volte ao poder, sem citar, criticou, obviamente, sem citar Jair Bolsonaro e a atuação, do governo Jair Bolsonaro na Covid, a história da morte das 400 mil pessoas por irresponsabilidade com a vacina. Defendeu o investimento em educação e o ensino integral. Que mais? Já falamos aqui da questão da segurança. Voltou a falar da soberania. Então ele disse, pensar em futuro é pensar como é que a gente vai explorar a riqueza, que é chamada de terras raras e minerais críticos, que é o que está fazendo a disputa entre China e os Estados Unidos. A gente não tem opção pela China, nem opção pelos Estados Unidos. O que nós queremos é colocar nossas meninas e nossos meninos para estudarem como é que a gente vai explorar esses minérios, como é que a gente vai transformá-los, como é que a gente vai produzir os celulares, os chips, as baterias elétricas, tudo que for produzido pelos minerais críticos e terras raras. Então, falou de novo na intenção de investir nesse processamento, nesse refinamento da matéria-prima, para não exportar só esse mineral bruto, que é a discussão que a gente sempre volta a falar no ângulo de grilo, nessa história das terras raras. A gente não quer exportar o mineral bruto para depois comprar as coisas prontas. Nós queremos extrair aqui, transformar aqui, industrializar aqui, produzir aqui, gerar emprego aqui, gerar riqueza, porque eu não quero que nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China, nem a França, nem a Inglaterra, ninguém vai explorar os nossos minerais críticos. Nós é que vamos explorar em benefício do povo brasileiro. Este país está devendo a si mesmo. Acho que esses foram os highlights do discurso desse primeiro ato de campanha, e aí vou puxar aqui o que disse Flávio Bolsonaro, que aí Flávio comenta esses primeiros movimentos para a gente passar aí para o que rolou, especialmente aí Tarcísio e Haddad, e o que tem nos highlights das disputas estaduais. Bom, Flávio Bolsonaro iniciou a campanha no domingo também, no Rio. Primeiro compromisso foi um comício na praia de Copacabana, na Zona Sul. Reproduziu um áudio de Jair Bolsonaro, dirigido aos seus apoiadores. Disse que o Brasil perdeu a sua soberania quando criticou as políticas de segurança pública. Falou que é o único capaz de sentar com os Estados Unidos. Ele estava acompanhado do seu vice, Alfredo Gaspar, do candidato a governador Douglas Ruas, além da mãe e da esposa, da sua mãe e da sua esposa. Falou que hoje o Brasil perdeu a soberania, não temos mais soberania sobre o nosso celular, não temos mais soberania sobre o nosso carro, não temos mais soberania sobre a sua bolsa. Você não tem mais soberania hoje na sua casa, nem na rua, nem sobre a sua vida, em relação à segurança pública. Bom, gente, disse que vai classificar facções criminosas como terroristas. Então, PCC, Comando Vermelho e milícias vão ser classificados como terroristas. Disse que o governo não tem capacidade nem vontade de defender a soberania de quem mora aqui no Brasil, que não tem condições de manter a soberania sobre o seu próprio território e que está fechado, ou está fechado com crime organizado ou é muito incompetente. Disse que ele tem trânsito, declarou ter trânsito com as maiores potências do mundo. É o único que pode sentar com os Estados Unidos, com a China, com Israel, com o Oriente Médio, com a Índia e com a Argentina e fazer os melhores e maiores acordos comerciais pelo bem da nossa nação. Gente, Deus do céu, Flávio Bolsonaro é o que tem condições de fazer melhores e maiores acordos comerciais pelo bem da nossa nação. Realmente eu acho que eu tô num sonho, num pesadelo, Porque, assim, que declarações são essas? É realmente, assim, inacreditável. Em relação à economia, disse que são mais de 80 milhões de famílias de pessoas endividadas. E mais, se coloque no lugar de um pai de família que tem dinheiro contado para ir ao mercado com a sua filha, que a filha pede para levar um pacote de biscoito e aí na hora que for passar no caixa acabou o dinheiro. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. E isso tudo é culpa do Lula, falou, da inflação dos alimentos, da mudança no padrão dos alimentos. Um rolo de papel higiênico tinha 40 metros, hoje tem 36. A dúzia de ovos que hoje tem 10 ovos.
Nem a cerveja foi poupada porque a lata diminuiu, isso tudo é culpa do Lula. Enfim, né? Eu acho que nada além do que a gente já está acostumado em termos de discurso, né, do Flávio Bolsonaro. Ele que depois foi no jogo do Vasco, com a camisa do Vasco, e nem o Vasco fala perdeu. Botou. O Vasco perdeu, ele foi embora antes de acabar o jogo. O Vasco perdeu de 3-0. Ódio, porque, né, era do Santos, aí Neymar ganhou do jogo, né, do Vasco, mas realmente eu tive que ficar feliz, né, porque primeiro dia de campanha ele vai no jogo do Vasco, o Vasco perde. Então, assim, gente, é tudo muito de quinta. Acho que esses foram, né, os highlights aí desse primeiro dia de campanha de Lula e de Flávio, pelo menos do primeiro discurso, né? Depois eles seguiram em outros atos de campanha, enfim, teve mais coisa nessa agenda, mas eu acho que esses foram os grandes eventos, né, desse pontapé inicial. Flávio, já quer comentar essas primeiras declarações? Bom, e os outros candidatos? Dou uma pincelada aqui também, direto? Ai, gente, pode dar, mas assim, né, descansaram. Estão em segundo plano, gente. É óbvio que a gente vai ter que dar muito mais espaço, né, para Lula e Flávio, né, comentando, mas óbvio que os posicionamentos dos outros candidatos são relevantes, pensando inclusive os apoios de segundo turno, né, se houver segundo turno. Então, mas é óbvio que é uma, né, é uma batalha aí entre esses dois. Os apoios a Flávio Bolsonaro no segundo turno, exatamente, né? No segundo turno, né? Já estão classificando Caiado e Zema. Eu vi hoje essa discussão. Tem portal já classificando Caiado e Zema como terceira via. Aí eu vi um card, uma charge, que era maravilhosa, que é assim, é uma estrada que é um caminho esquerda, aí outro terceira via e outro direita. Aí o terceira via e direita, lá na frente, se encontram numa via só e seguem unidos, então é óbvio, né? É o caminho óbvio. Enfim, vocês já sabem a minha opinião sobre esse centro, o centro. Todos conhecemos sua opinião absolutamente bom. Só reforçando, estamos em ano eleitoral, eu vou repetir. Em relação ao matiz ideológico, né, das candidaturas. Olha só, antes de comentar o fim de semana de início oficial, né, das campanhas, eu queria só trazer uma memória em relação a essas últimas semanas que foram marcadas no campo da extrema-direita, né, de Flávio Bolsonaro, pela debandada do Centrão. O PL de Flávio Bolsonaro não conseguiu firmar nenhuma aliança, nenhuma coligação com os partidos da direita e do Centrão, né, que ao longo dos últimos anos têm sido aliados, né, do bolsonarismo. Então estou falando de União Brasil, de PP e de republicanos, sobretudo. Havia muita expectativa que um desses partidos, ou mesmo todos eles, fechassem apoio, aliança com Flávio Bolsonaro, inclusive com a possibilidade de indicação de uma candidata a vice-presidente. O que acabou, essa era a expectativa. Realidade, o PL está sozinho, escolheu como vice um nome de Alagoas, o deputado Alfredo Gaspar, que é ex-procurador de justiça daquele estado e foi relator da CPMI do INSS. Foi ele que pediu, inclusive, indiciamento de Lulinha. Aliás, fatos negativos, né, para a campanha de Lula nas últimas semanas também foram os 3 inquéritos de que o filho do presidente se tornou alvo, o Fábio Luiz Lula da Silva, por suposto, é isso que está em investigação, envolvimento com o chamado careca do INSS e a lobista, que ele é amigo, chamada Roberta Luxinger. Ao mesmo tempo, se divulgou também a ligação do Marco Aurélio Marcola, apelido Marcola, que não tem nada a ver com o PCC, que é um assessor, foi um assessor muito próximo de Lula, né? Chefe de gabinete de Lula,
e tinha, em julho, algumas semanas, um mês atrás, saído do governo, do cargo que ocupava no Palácio do Planalto, para assumir uma posição na coordenação de campanha. Houve a divulgação confirmada de que o Marcola recebeu um empréstimo, R$239 mil da Roberta Luxinger. Segundo ele, foi pago, foi um empréstimo, mas pegou muito mal, e é impressionante o equívoco, né, de leitura política de um assessor tão próximo, tão de confiança do Lula, ter se aventurado nesse território. Mas, enfim, esses foram os dados negativos para a campanha de Lula. Flávio Bolsonaro, por sua vez, retomando aqui a história, acabou escolhendo Alfredo Gaspar, num aceno, inclusive, a Arthur Lira, porque Alfredo Gaspar estava prestes a formalizar a candidatura para o Senado, em Alagoas. E lá, em Alagoas, você tem, são 2 vagas, né, esse ano, Renan Calheiros, que tenta, né, que busca a reeleição ao Senado, e o filho dele, o ex-ministro do Transporte, Renan Filho, que vai se candidatar ao governo do estado, ele que já foi governador, e um governador com muita aprovação. Eu tive em Alagoas, né, recentemente, lá no São João, na Ilha do Ferro. Conversei com algumas pessoas, não gente da política, né, povo, e as pessoas falam muito bem do Renan Filho. E, por outro lado, o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, é também candidato ao Senado, e aí tinha uma leitura de que Arthur Lira e Alfredo Gaspar iam disputar a segunda vaga, a vaga do campo da direita. Quando Flávio Bolsonaro puxa o Alfredo Gaspar para a vice-presidência, ele, obviamente, distensiona essa disputa da direita pelo Senado. Então foi interpretado como um aceno a Arthur Lira, o sempre poderoso Arthur Lira. O Alfredo Gaspar tem como, digamos assim, o ativo de interesse do bolsonarismo ter sido o relator da CPI do INSS e, obviamente, ele será usado, municiará a campanha com denúncias, ataques a Lula e ao filho Fábio Luiz, chamado Lulinha. Mas ele tem um passivo que é um inquérito da Polícia Federal envolvendo uma denúncia de estupro de vulnerável. Aliás, a revista Piauí veio com reportagem no fim de semana, isso também está no Foro de Teresina, da última sexta-feira, falando do intrincado caso da denúncia de estupro de vulnerável contra Alfredo Gaspar. Então, são enredos que vão, nas próximas semanas, certamente, de um lado, Lulinha, Fábio Luiz Lulinha e Marcola, de outro, Alfredo Gaspar e todo o resto que já envolvia Flávio Bolsonaro. Mas nas últimas semanas, o que a gente viu foi o Centrão debandando na direção da neutralidade, não ratificando, né, a expectativa de aliança com Flávio Bolsonaro para a presidência da República. A gente viu uma pacificação de aparências entre Flávio Bolsonaro e Michele. Ele gravou um vídeo, ela aceitou as desculpas, ela não compareceu à convenção do PL que formalizou a candidatura. Ele foi na convenção do PL no Distrito Federal, que anunciou a candidatura de Michele Bolsonaro, e ela teve uma crise de enxaqueca gravíssima e não compareceu à própria convenção. Eles se encontraram na gravação de um vídeo, dos primeiros vídeos aí de campanha, mas as declarações de Michele sugerem que a pacificação é muito para inglês ver. Não se espera uma ênfase grande, uma participação intensa, genuína, apaixonada de Michele na campanha do enteado Flávio Bolsonaro. Seguem sem explicações o tema Vorcaro, né, das relações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Prestação de contas do filme está desde maio e nada aconteceu. Certamente serão temas explorados na campanha
que agora se inicia. Dia 28 começa o horário político, né? As inserções em rádio e em televisão. Mais um ponto que eu acho importante a gente chamar a atenção, e a Isabela mencionava que a eleição são eles dois, de fato, desde que Flávio Bolsonaro foi içado, né, a candidato lá no fim de 2025, escolhido pelo pai, ele e Lula é que protagonizam aí o topo das pesquisas. Os outros candidatos, primeiro como pré-candidatos e ora como já candidatos formalizados em convenções, nenhum deles individualmente consegue ultrapassar 4% de intenções de voto. Mas a gente vê ali um esforço do Caiado, com uma mudança de narrativa na direção de criticar e atacar também Flávio Bolsonaro, consciente de que precisa desses votos, né, da direita, da extrema-direita. Renan Santos, que é o candidato do Missão, o fundador do MBL, e que tem arregimentado intenção de votos nas pesquisas no eleitorado mais jovem, né? De 16 a 34 anos, ele chega a 10% de intenções de voto. É, de fato, um quadro da política que vale a pena observar. Se não para essa eleição objetivamente, mas para as seguintes, porque ele é muito jovem. De todo modo, Renan Santos encarna o outsider dessa disputa. Por quê? Porque ele ataca tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, enquanto outros, como Romeu Zema, têm um imenso constrangimento em atacar Flávio Bolsonaro, em razão, inclusive, das alianças que o Novo formou com o PL em vários estados brasileiros, entre os quais Santa Catarina, Paraná e por aí vai. Bom, o que eu acho que dá para a gente falar genericamente sobre o fim de semana, e depois eu entro ali no Flávio Bolsonaro e no Lula particularmente, é que discursos dos 5 candidatos, aliás, né, chapas 100% masculinas, né, nos 5 candidatos, um tema que a gente já tinha conversado aqui. A única candidata é a Samara Martins, da Unidade Popular. É o pior, a pior formação de chapa do ponto de vista de diversidade de gênero desde, acho que, de 2002. A gente realmente retrocedeu, as chapas majoritárias não estão nem aí para as mulheres. No entanto, há um interesse do eleitorado, pelo menos as primeiras pesquisas mostram isso, por eleger mulheres para o Senado, né? Em vários estados onde já foram feitas pesquisas, são mulheres que lideram. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas vou repetir, né? No Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, a própria Juliana Brizola, que é candidata ao governo do estado, é quem está liderando as pesquisas. No Rio de Janeiro, Benedita da Silva aparece como líder. Em São Paulo, Marina Silva e Simone Tebet, não necessariamente nessa ordem, são as que lideram as intenções de votos para o Senado, por São Paulo. Em Minas Gerais, Marília Campos, ex-prefeita de Contagem. Em Pernambuco, Marília Arraes. Até em Goiânia, em Goiás, né? Gracinha Caiado, mulher de Caiado, mas que lidera as pesquisas para o Senado. É do campo da direita, mas tem essa reflexão de gênero. E mesmo no Distrito Federal, você tem Bia Kicis, Michele Bolsonaro. Me parece que isso sugere que há, sim, um interesse por candidaturas femininas, que as legendas partidárias, que o mundo político masculino não se interessou, né, no que diz respeito à composição das chapas presidenciais. Fecho esse parêntese e volto aqui para a questão de Lula, Flávio. A pesquisa Quest, que saiu na sexta-feira, mostra de novo, né, essa divisão, essa preferência entre os dois, inclusive a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro diminuindo, numa interpretação de uma certa fadiga com o discurso do Dark Horse, né, do pedido de dinheiro de Flávio Bolsonaro a Vorcaro, o próprio debate envolvendo o tarifaço de Donald Trump e a responsabilidade da família Bolsonaro nesse empreendimento, né, nesse projeto dos americanos contra o Brasil e as eleições
brasileiras. Aliás, nas últimas semanas, houve uma restrição ao visto da embaixadora do Brasil em Washington, né, nos Estados Unidos. Ela perdeu o direito às múltiplas entradas. Então, se sair dos Estados Unidos, terá de solicitar um novo visto, o que é um procedimento absolutamente atípico, e a interpretação é de que isso foi feito para pressionar o governo brasileiro a conceder o agremã, que é o sinal verde, para o indicado por Donald Trump como embaixador do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil. Fecho de novo esse parêntese para voltar para a pesquisa, porque, embora na pesquisa, na consulta estimulada aos eleitores, a divisão, né, a preferência do eleitorado esteja entre Lula e Flávio Bolsonaro, na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto, no caso da Quest, pergunta se a pessoa vai votar na próxima eleição e em quem, Lula e Flávio Bolsonaro continuam sendo os mais citados, mas 51% do eleitorado se diz indeciso. Com essa proporção, que é muito maior do que 4 anos atrás, era na faixa de 35%, 36%, o Felipe Nunes acha que é precipitado dizer que a eleição está decidida, e está decidida entre esses dois polos. Há um eleitorado dando sinais de uma insatisfação com essa bipolaridade do processo eleitoral e esperando para avaliar outras candidaturas, e isso pode acontecer a partir do início formal da campanha e, sobretudo, do início do horário eleitoral. Há grupos do eleitorado que se informam predominantemente por TV, em detrimento de redes sociais. Jovens, por exemplo, mais da metade, acho que quase 6 em 10, dizem que se informam pelas redes sociais sobre política. Mas, por exemplo, população idosa, 60 mais, 52% se informam primordialmente pela TV. E os eleitores idosos, chamados idosos 60 mais, somam 37 milhões. São mais do que suficiente para mudar um cenário eleitoral. As mulheres, que são mais de 80 milhões, né, a maioria do eleitorado, também se informam predominantemente, acho que na ordem de 4 em 10, por televisão, por campanha de TV. Então, há sim uma expectativa de que grupos numerosos do eleitorado tenham a sua intenção de voto consolidada ou alterada a partir do início da campanha de TV. A distribuição do tempo, ela vai beneficiar Lula, que vai ter mais de 5 minutos, Flávio Bolsonaro, que vai ter pouco mais de 4 minutos, porque como não se coligou, ele só conta com o tempo do PL, e Ronaldo Caiado, que vai ter cerca de 2 minutos. Renan Santos e Romeu Zema não têm direito ao horário eleitoral por conta da baixa representatividade dos partidos a que eles são filiados. Então, no caso deles, eles contam muito com rede social e com corpo a corpo, viagens, etc. Tá? Então, essa é a prévia, né, do que aconteceu até o pontapé inicial, que foi no fim de semana. Eu acho que vale a pena destacar 3 pontos, né? O primeiro, o quanto os discursos, pelo menos nessa largada, praticamente se repetiram em torno de segurança pública e relações internacionais. Comércio exterior, tarifaço, relação com os Estados Unidos, com outros países. Todos os candidatos trataram disso. Segurança pública aparece como o principal problema, né, do Brasil em todas as pesquisas, e no caso da última Quest, é o problema mais citado por todos os grupos do eleitorado. Então, homem, mulher, renda baixa, renda média, renda alta, jovens, adultos, idosos, por religião, católicos, evangélicos, todo mundo, regiões, norte, centro-oeste, nordeste, sul, sudeste,
todo mundo aponta segurança pública como o principal problema do Brasil. E, em outra medida, o tema das relações internacionais, do tarifaço, é a agenda da soberania. Eu acho que esses foram temas que efetivamente saltaram aos olhos nessa primeira safra aí de discursos do fim de semana, do domingo, né, com o início oficial de campanha. Dito isso, queria analisar o Lula e Flávio Bolsonaro. Quer dizer, tem alguns pontos que são comuns entre as estratégias de lançamento dos dois candidatos. Primeiro, a escolha dos territórios, né? Lula volta a São Bernardo do Campo, ao estádio 1º de Maio, na Vila Matilde, onde ele iniciou sua carreira, né, político-sindical, e acho que teve muito essa intenção do sentido simbólico, emocionado, do engajamento. O estádio estava muito lotado, foram companheiros do sindicalismo lá dos anos 70, 80, presentes lá no palco. A ideia foi produzir muitas imagens emocionadas num cenário eleitoral em que o engajamento do eleitor ainda está baixo, né? Muita gente, na verdade, a pesquisa da Quest mostrou que 1/3, mais ou menos, dos eleitores se dizem muito interessados na eleição. 2/3 entre pouco ou nada interessados. Então, a ideia de usar o início da campanha para produzir imagens emocionadas, de engajamento, ela foi muito forte, tanto no caso de Lula quanto no caso de Flávio Bolsonaro. Lula faz esse percurso, né, foram exibidos, né, vídeos com essa trajetória dele, a própria escolha do jingle, né, uma adaptação ao rap do Silva, que é dos anos 90, né, caminha para 40 anos de existência dessa canção, o que também alcança um público adulto, né? A Janja discursou, primeira-dama, e fez uma referência muito delicada e bem-vinda à Dona Marisa e às mulheres que estão na origem desse movimento também político-sindical que deu forma, né? Que fez surgir o PT. O Lula agradeceu e lembrou de intelectuais como Florestan Fernandes, como o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, os intelectuais que fizeram parte ali da fundação do PT. Então teve esse lado emocional, de memória, de legado. Essa é certamente a última campanha presidencial do Lula, né? Foram 7, né? A 7ª eleição presidencial que ele vai disputar. Já ganhou 3, já perdeu 3, vamos ver se vai terminar 4-3 para que lado, né? Mas os especialistas têm ainda apontado Lula como favorito, em que pese a disputa acirrada com Flávio Bolsonaro. Além disso, o discurso do Lula foi muito na direção de entregar repertório à militância. Então ele fez várias referências a comparações entre entregas do governo dele, 3º mandato, e o governo Jair Bolsonaro. Me pareceu uma preocupação, posto que as avaliações do governo estão na avaliação dos coordenadores de campanha aquém das entregas, né? O Lula tem uma avaliação baixa para a quantidade de políticas públicas, ações de governo, para resultados de governo, principalmente na área social. Então, ele falou bastante disso, né, da área da saúde, da área da educação, de crescimento econômico, de inflação comparado ao governo Bolsonaro, na expectativa, na esperança de ver a militância, o eleitorado disputando essa narrativa de qualidade de governo. E, por fim, falou, de fato, tanto de segurança pública quanto de relações internacionais. Quando fala de minerais críticos e do interesse no beneficiamento e não na exportação da matéria-prima, no que a diplomacia brasileira gosta de chamar de neoextrativismo, ele está falando
né, de uma nova forma de inserção de relações internacionais, de relações comerciais com parceiros. E não foi por acaso que ele falou: não quero só a China, só os Estados Unidos, só a Rússia, só a França, só a Alemanha. Quando ele cita, quando ele nomina esses países, ele está, obviamente, sinalizando para uma estratégia que o governo de Lula, no terceiro mandato, seguiu, que foi a de busca de novos mercados, da diversificação, da redução da dependência, e isso foi particularmente observado em relação aos Estados Unidos, até em razão dessa relação conturbada com Trump a partir das ações, né, de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo lá dos Estados Unidos. Na segurança pública, ele prometeu a criação do ministério, que já era uma promessa do governo na campanha, já era uma promessa do candidato na campanha de 2022 e que acabou não se concretizando. Ele, de habeas corpus, já está dizendo: não criei porque preciso que o Congresso aprove a PEC da segurança para ter segurança jurídica do papel de um ministério do governo federal na segurança pública. A gente sabe que, ao longo das últimas décadas, o governo federal buscou, não só de Lula, viu? Mas, enfim, todos os governos preferiram ficar de fora desse tema, deixar no colo dos governadores. A gente tem visto que, crescentemente, o interesse, a pressão, o desejo do eleitorado é de que outras instâncias de governo também participem. Vimos isso muito intensamente nas eleições municipais, né, em que a segurança pública passou a ser um tema debatido entre os candidatos a prefeito, e agora, sem dúvida alguma, o governo federal não mais tendo condições de se furtar a participar disso. Lula chegou a citar a reaproximação, né, o acordo, a combinação com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eles que estavam estremecidos desde a rejeição de Jorge Messias lá para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Eles voltaram a se encontrar, já tiveram 3 encontros nas últimas semanas, e na sexta-feira passada o Davi Alcolumbre anunciou que ia iniciar a tramitação da redução do fim da escala 6x1, da PEC da segurança e do tema dos minerais críticos, do processo de regulamentação ali dos minerais críticos, agendas de interesse do governo. E o Lula disse que instituirá o Ministério da Segurança Pública se o Congresso aprovar a PEC da segurança. Também foi, para mim, a primeira vez que Lula fala enfaticamente sobre retomada de território dominado por facções criminosas. Nos últimos tempos, o governo tem falado da PEC da segurança, de aumentar o papel, né, do governo federal nesse tema da segurança pública. Tem falado muito da asfixia financeira, do caminho do dinheiro, da atuação, inclusive, de instituições ou órgãos, né, fazendários, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, o COAF, na direção de buscar o que financia, né, sobretudo o tráfico transnacional de drogas. E dessa vez Lula, no palanque, falou muito de libertar as comunidades e de criar oportunidades para os jovens que são cooptados para o crime organizado. E isso já é um discurso de, em alguma medida, disputa de narrativa com os demais candidatos e também oposição às suas propostas. Lembrando que Flávio Bolsonaro, por exemplo, falou de redução da maioridade penal, então Lula está sinalizando com educação, inserção dos jovens. Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, tem falado de mais encarceramento, o Zema, inclusive, apresentando a ideia de um super presídio na região norte, flertando lá com o modelo Bukele de El Salvador. Outros candidatos também, o próprio Caiado, né, que faz da segurança pública sua principal plataforma por conta dos índices de aprovação e dos resultados em Goiás, que cada vez mais a gente vai conhecer, e o próprio discurso de Flávio Bolsonaro. Então, assim, Lula entra nesse debate
sobre a retomada de territórios dominados por facções. Esse é um modelo, digamos assim, que surgiu no Rio de Janeiro e hoje já se espalha por vários outros estados e várias outras cidades brasileiras. Eu posso falar da Bahia, eu posso falar do Ceará, eu posso falar do Rio Grande do Norte, do norte do Brasil, do próprio Amazonas, enfim. Então, a gente vê muito nitidamente o presidente também entrando nesse tema da libertação das comunidades dominadas pelo tráfico. Eu até acho curioso, especialmente os candidatos da direita e os bolsonaristas falarem disso, porque esse tema da retomada dos territórios foi uma das determinações da famosa ADPF 635, a ADPF das favelas, muito criticada pelos bolsonaristas que governam o Rio de Janeiro há 8 anos. Primeiro com Wilson Witzel e depois com Cláudio Castro. Houve Cláudio Castro e seus secretários de segurança, de polícia militar, de polícia civil, todos criticaram, fizeram tudo o que puderam para desidratar e para botar a opinião pública contra o Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF das favelas. No entanto, agora assumiram esse discurso. O Flávio Bolsonaro tem falado, e aí é um outro ponto que eu queria destacar aqui, de perda de soberania dentro do país por conta do domínio territorial pelos grupos armados. É interessante como a estratégia bolsonarista, de Flávio Bolsonaro, da campanha, tem sido, agora de entrar na disputa do debate sobre soberania, mas do ponto de vista da percepção interna, dentro do Brasil. Quando, no último ano, o que a gente viu foi o PT, o Lula, o governo, se apropriando e recuperando popularidade a partir da ideia da defesa da soberania internacional, da soberania brasileira em relação a outras nações, por conta dessas ações de coação do governo de Donald Trump, em particular, do Departamento de Estado, do secretário Marco Rubio, contra o Brasil e contra o governo Lula. Então é interessante. A gente já falou sobre isso, o quanto patriotismo, que era um ativo simbólico da extrema-direita, passou, em alguma medida, em razão das retaliações americanas, para o campo da esquerda, como a ideia de liberdade foi apropriada pela extrema-direita, como a própria ideia de democracia estava em disputa entre os dois campos, os democratas propriamente e a leitura peculiar de democracia que fazem os extremistas de direita, e por aí vai. E agora a gente vai ver essa disputa pela ideia de soberania. Flávio Bolsonaro chegou a dizer que ele é que tem condições de negociar, de sentar com os Estados Unidos, de sentar com a China, citou a China, com a Índia, com Israel, para negociar bons acordos internacionais. Quando a gente tem visto um aumento de relações comerciais e de acesso a mercados pelos produtos brasileiros, inclusive pelo agro brasileiro, a partir do Itamaraty e do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Lula. Aliás, houve a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, está em negociação um acordo Mercosul-Canadá, está em negociação um acordo Mercosul-Coreia, está em negociação um acordo Mercosul-Japão, muito por ênfase, por iniciativa do governo, da diplomacia e das autoridades comerciais brasileiras. Sobre Flávio Bolsonaro, só e aí eu comecei... PS dentro dessa coisa das negociações, que chega a ser patético, ele se colocar como o único que teria condições, porque assim, se ele estivesse falando de qualquer outro, político brasileiro, poderia até ter uma competitividade aí nesse assunto de quem negocia melhor. Mas em si falando do Lula, que é, cara, um mestre nas relações internacionais, é hipnotizante, chega a ser engraçado. A gente faz até piada aqui, já fez em vários momentos, da relação dele, por exemplo, com Macron, do próprio encantamento que gerou no Trump, que
que trouxe aquela aproximação naquele momento, né? A resolução ali das questões que estava tendo o governo brasileiro com o governo Trump, né, que depois desinvestou nesse novo, acabou caindo de novo nesse novo tarifaço, nessa reaproximação do Flávio Bolsonaro. Mas assim, chega a ser patético qualquer político do mundo, gente, do mundo, não tô falando só do Brasil não, tá? Querer se comparar, se equiparar ou dizer que é melhor do que o Lula nas negociações e na capacidade de diálogo em política internacional, sendo o Brasil historicamente um grande mediador, né, de outras relações internacionais, e o Lula, das figuras fundamentais da política internacional, tanto em relação ao Brasil, quanto de mediação nas reuniões internacionais, nos blocos econômicos. Assim, é ridículo. É ridículo, chega a ser patético o Flávio Bolsonaro se colocar nesse lugar, citando inclusive a China. Então, assim, gente, realmente, para mim, é um erro, entendeu? Da comunicação dele, inclusive, se colocar nesse lugar. É um problema. Quem é que foi o marqueteiro que disse para ele que esse discurso ia colar, que fazia algum sentido? Não faz nem sentido, assim. Chega a ser vergonhoso, é patético. Então, assim, eu acho que esse caminho é um caminho que dá vergonha alheia. Sinceramente, não sei que ideia é essa de que tentar colar nos Bolsonaro e no Flávio Bolsonaro uma capacidade de negociação internacional. Fala sério, que vergonha. Pelo amor de Deus. Pode seguir. Enfim. E aí eu queria, só para arrematar esse bloco que já está imenso, lembrar da carga simbólica, né? Eu mencionei Lula em São Bernardo do Campo e, enfim, os candidatos todos foram para as suas origens, para as suas bases, né? Romeu Zema em Minas Gerais, embora a última pesquisa Quest no estado mostrou que ele está em terceiro em intenções de voto para presidente, diferentemente de Ronaldo Caiado, que lidera em Goiás, mas Caiado também fez uma longa travessia por Goiás no domingo, buscando essas imagens, esses engajamentos, esses cortes nos territórios de origem. Flávio Bolsonaro foi, como não poderia deixar de ser, para Copacabana, né? Copacabana, veja, o Rio de Janeiro, ele tinha tradicionalmente a Cinelândia e a Candelária como os espaços de manifestações políticas mais fortes, sobretudo à esquerda, mas o histórico comício das diretas lá na Candelária. Então, o centro da cidade era esse espaço de efervescência, de vivência política no sentido de político partidário, de política no sentido político eleitoral também. Copacabana foi sim e é palco de muitas manifestações, mas muito mais a minha memória antes do bolsonarismo, né, muito mais relacionada a pleitos e busca por visibilidade por movimentos da sociedade civil. Então, a marcha Parada LGBTQIA+, que na origem era Parada Gay, a Marcha das Mulheres Negras, a Marcha contra a Intolerância Religiosa, os protestos do Rio de Paz, né, contra violência, enfim. O bolsonarismo capturou Copacabana, né? Jair Bolsonaro fez muitas manifestações, atos na praia de Copacabana, e incluindo o 7 de setembro de 2022, que foi aquele sequestro da data nacional, da data da independência pelo bolsonarismo. Aliás, Trump tentou fazer isso agora também, né, na celebração 4 de julho, dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Isso é muito típico também, né, do campo da extrema-direita, tentar se apropriar de símbolos e datas nacionais. Nós já vimos isso, bandeira, cores e também as datas. Agora, Flávio Bolsonaro, então, escolhe a praia de Copacabana também para se apropriar da carga simbólica daquele território. É um território do bolsonarismo, é o território onde o pai brilhou. Hoje, a gente, pelas imagens já dava para ver que não houve o engajamento que o pai dele obteve em anos anteriores, embora ele tenha ali mimetizado, né, o modelo, seja no discurso, um discurso punitivista, um discurso, digamos assim, voluntarista, eu vou cuidar das mulheres, eu vou salvar as mulheres, prometer castração química, como se fosse sobre ereção a violência sexual contra meninas e mulheres,
encarceramento, redução da maioridade penal, um discurso muito severo, exceto pela não referência ao tema do acesso às armas, né? A flexibilização do acesso às armas foi uma bandeira de Jair Bolsonaro na campanha de 2018, foi uma aplicação objetiva, rápida, logo no início do mandato dele em 2019, deu no que deu, um derrame de armas que hoje a gente vê por aí, em que pese todos os alertas feitos por especialistas em relação ao quão não efetivo é esse tipo de medida no que diz respeito à redução dos índices de criminalidade e de violência. Inclusive ajuda a explicar a resistência de mulheres às candidaturas de Bolsonaro e também de Flávio, mas de Bolsonaro. A corrida armamentista, a flexibilização do acesso às armas, o derrame de armas de fogo, era também um senão em relação às mulheres, a resistência das mulheres em votar em Jair Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro usou um colete à prova de balas, Flávio Bolsonaro se vestiu de verde e amarelo, e o número de pessoas presentes, segundo aquele levantamento da USP, foi muito aquém de qualquer outra manifestação já liderada por Jair Bolsonaro. Isso é particularmente curioso porque o Rio de Janeiro é o berço, né, do bolsonarismo e está muito fraturado aqui com essas dificuldades de formação de alianças e com a quantidade de candidatos que, alvos de investigação, seja corrupção, seja por envolvimento com grupos armados, do tráfico de drogas em particular, acabaram sendo descartados, né? Rodrigo Bacelar, Cláudio Castro, a gente tem Marcelo Canelas, que foi alvo de operação também. Então, a gente viu vários prefeitos, lideranças de líderes políticos de municípios da região metropolitana, a exemplo do Rogério Lisboa, ex-prefeito de Nova Iguaçu, se bandearem para o lado do Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, que é candidato a governador, e deixando o bolsonarismo de quem ou do qual eles eram aliados de primeira hora, ou antigos. O próprio Washington Reis, né, ex-prefeito de Caxias, já tinha se bandeado, tanto que Jane Reis, irmã dele, é a candidata a vice do Eduardo Paes, e a gente viu esse pouco engajamento, né, bolsonarista no ato de Copacabana. Em que pese isso, obviamente que haverá cortes, né, e essas frases de Flávio Bolsonaro. Mas a USP informou que foi acho que menos de 10 mil pessoas presentes. Isso, e mesmo 9 mil e pouco. No ano passado. Isso. E mesmo quando daquela manifestação pela anistia e tal, já tinha tido mais que o dobro disso, talvez o triplo. Então, curioso, um bolsonarismo algo esvaziado, mas Flávio Bolsonaro tentando, obviamente, associar a sua imagem ao pai. Eu achei curioso ele dizer que o filho do Pelé não é o Pelé, né? É uma afirmação autodepreciativa. Totalmente, né? Autodepreciativa. Que autoestima é essa, gente? Não, é curioso porque ele se vendia. Não, porque ele se vendia como o Bolsonaro moderado, o Bolsonaro vacinado, né? Então, supostamente, seria melhor do ponto de vista do exercício, da experiência democrática ou até de governo. E agora ele muda, né, de discurso. Enfim, eu acho que houve essas duas tentativas, né? No caso de Lula, a memória simbólica, a presença no ABC, em São Bernardo do Campo, naquele estádio, Flávio Bolsonaro na praia de Copacabana, quer dizer, tentando ali emular a imagem do pai, trazer essa referência de ter sido ou escolhido ou ungido pelo pai para a candidatura a presidente. Não teve presença de Michele Bolsonaro, não teve presença de Silas Malafaia, houve algumas ausências sentidas. Percebi Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é candidato à reeleição. Haddad estava no palanque do Lula, assim como Geraldo Alckmin, por óbvio, é o candidato a vice. Então, algumas pequenas
quebras, inclusive dessa construção do simbolismo, da mística, né, em relação ao bolsonarismo. Flávio ainda parece um candidato um tanto isolado, né? Mas a gente vai ver agora com o pontapé inicial. Não se deve subestimar a força do bolsonarismo como um movimento político que emergiu, ganhou consistência e sobrevive e resiste, inclusive, nas intenções de votos para um candidato rodeado de problemas. Não faltam problemas a Flávio Bolsonaro e, em pleitos anteriores, candidatos ou candidatas que viveram experiências de escândalos desidrataram por completo e isso não aconteceu com Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que é esse o panorama, desse primeiro momento, desse primeiro retrato da campanha oficial à presidência da República. Isso, eu acho que só para fechar, não vamos nem entrar, não vou nem passar para Flávia O, a gente pode deixar, já que esse bloco, já ficou muito grande, vamos falar das disputas estaduais a partir do começo das pesquisas também, quando começar a sair melhor agora, a partir da campanha, as pesquisas de intenção de voto nos estados, mas só para a gente ter uma noção ali de São Paulo, que eu tinha promovido, o Haddad, como ela já falou, dividiu o palco com Lula, lá em São Bernardo, e o Tarcísio fez um palanque em Osasco com a presença de 9 prefeitos, entre eles o Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, além de candidatos ao Senado, representantes de partido. São 10 legendas que integram a coligação do governador. E entre essas 10 legendas, essas 10 siglas da coligação, são 336 deputados federais, ou seja, 65% da Câmara dos Deputados. Então, isso deve dar para o Tarcísio mais do que o dobro do tempo de tela na propaganda eleitoral, de rádio e televisão, do que do Haddad. Então, a ideia mesmo, nesse palanque do Tarcísio, foi mostrar essa força aí política, essa força da coligação, que pretende ser um dos principais trunfos aí da campanha. Durante o discurso, Haddad falou sobre a trajetória do Lula, resultado dos seus governos, citando a retomada do crescimento do país e das taxas de emprego, de empregabilidade, fortalecimento do SUS e ampliação ao acesso do ensino superior, que é uma bandeira muito importante também para o Haddad, como político, que já foi ministro da Educação, sabemos. E aí o Tarcísio falou, nesse primeiro momento, das obras e serviços para São Paulo, especialmente ali para a região do entorno de Osasco, prometeu a instalação de um corpo de bombeiros na região, a integração dos serviços municipais como Poupa Tempo, também prometeu ali para a região um restaurante Bom Prato, popular, e avanços dos projetos da linha 22 do metrô, que prevê ligação entre Cotia e a região de Sumaré, passando ali por Osasco. Então, fez um discurso ali um pouco mais centrado ali também na região que ele estava. A escolha de Osasco também teve um componente político. É uma cidade governada pelo Podemos, um dos partidos que apoia o Tarcísio. E Rogério Lins, que foi o anfitrião do evento, foi prefeito em Osasco por 2 mandatos. O atual prefeito, Gerson Pessoa, também participou do ato com o Tarcísio. Enfim, eu acho que isso é para dar um panorama desse pontapé inicial, uma disputa que também eu acho que interessa a todos nós, São Paulo, porque a gente sabe que é um grande palanque para formar lideranças para disputas nacionais. Então, como a gente falou, essa será a última eleição presidencial do Lula, por óbvio, pelo menos a presidencial. Então, o que vem depois? Óbvio, a gente está falando aqui, a gente está no começo oficial da campanha 2026, mas já pensando em 2030, quem vai ter, não tendo Lula no quadro, quem é que vai ter o palanque em São Paulo nesses próximos 4 anos para eventualmente disputar uma candidatura presidencial em 2030. Sabendo nós que Haddad foi derrotado por Jair Bolsonaro em outro momento, disputando agora o governo de São Paulo. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento
né, nessa disputa Tarcísio-Haddad em São Paulo, porque isso pode ser dos primeiros, ou um grande, não vou nem dizer dos primeiros, mas um grande indicador do que vem aí para 2030. Então, eu acho que é de fato uma campanha e um processo eleitoral que a gente tem que estar bem atento, porque eu acho que podemos dizer, pelo menos agora, né, que seriam aí pré-candidatos, possíveis candidatos para essa eleição presidencial de 2030. Não tem dúvida, né, que eles estão aí dentro desse quadro, pelo menos nesse momento. Então, eu acho que é algo que a gente vai ter que ficar bem atento, e aí força aos paulistas nessa campanha, viu? Vou te falar que vai ser também o Tarcísio, os discursos dele, né, são sempre assim, realmente uma quantidade, né, de danos ao discurso dos direitos humanos que é realmente assim, de ataques aos direitos humanos que é difícil de aturar e de ouvir. Então, vamos que vamos. Bom, acho que é isso, né? Depois a gente entra nas particularidades aí dos estados nas próximas semanas, a partir das pesquisas. E acho que o principal das eleições presidenciais aqui tá dito. Vamos para o nosso segundo bloco. Bom, vamos falar aqui do Discord. Eu acho que na semana passada vocês devem ter acompanhado, né? Essa história que se popularizou na semana passada, do caso de uma menina de 13 anos que teria sido induzida em um grupo, né, em uma sala fechada, privada, no Discord, a cometer suicídio durante uma transmissão na plataforma. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, já vinha acompanhando, monitorando a plataforma desde o ano passado, antes mesmo da declaração da Janja, né, que na semana passada afirmou que era necessário retirar do ar imediatamente a plataforma Discord, e citou esse caso, e declarou a suspensão, a ANDP, das lives, com base numa análise técnica de muitas irregularidades que foram identificadas, parte de um processo de fiscalização instaurado, né, pela agência para apurar essas falhas na proteção de crianças e adolescentes. A determinação da suspensão das lives, né, na plataforma foi determinada, a decisão foi tomada na última quarta-feira. A decisão de suspender as lives e outros recursos de compartilhamento de vídeo equivalentes, né, foi tomada na última quarta-feira como uma medida preventiva, com um prazo de 3 dias úteis para o Discord acatar a essas medidas, prazo esse que termina, portanto, nesta segunda-feira, que a gente está gravando. Então, a partir de terça-feira, esse serviço, né, da transmissão de lives e recursos de compartilhamento de vídeo já não podem estar mais funcionando, com base, então, também no nosso ECA Digital, que já foi tópico aqui no Ângulo de Grilo. Na semana passada, a ANPD recebeu informações oficiais, né, da empresa, se reuniu com representantes legais do Discord na terça-feira passada e disse que essa medida cautelar da suspensão das transmissões ao vivo leva em conta a existência de evidências robustas de que a empresa não adotou medidas razoáveis para prevenir e mitigar riscos de acesso, exposição, recomendação ou facilitação de contato com conteúdos ou práticas que representem graves violações aos direitos da criança e do adolescente no âmbito do seu serviço. E especialmente em casos de indução, incitação, instigação ou auxílio à violência, à automutilação e ao suicídio, conforme o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Bom, acho que é importante dizer que isso não significa que o Discord está sendo bloqueado no Brasil, nem suspenso no Brasil, mas é uma medida que suspende a funcionalidade de lives, de transmissões ao vivo em servidores fechados, tentando aí, né, reduzir os riscos a essas crianças e adolescentes. A discussão do Discord não é nova, né? Eu acho que vale a gente lembrar que há uns anos atrás teve aquela grande matéria no Fantástico, né? Acho que todo mundo lembra, né? Que apresentou o Discord para boa parte, né, da população brasileira que sequer conhecia essa plataforma, que é uma plataforma difícil mesmo de explicar, não é uma rede social aberta, né? Eu vi no assunto a Natuza explicando
fazendo um paralelo, como se fosse um prédio com várias salas e algumas salas dessas abertas e outras privadas em que você só consegue acessar com convites que não estão abertos, disponíveis para todo mundo, mas deixando muito claro também, né, que essa dificuldade de monitoramento, esses conteúdos que são reproduzidos de violência, de instigar, né, a violência e a automutilação, não são restritas somente ao Discord, estão em todas as redes sociais. Tanto que o caso dessa menina, né, essa live dessa menina começou no Discord, foi derrubada pela plataforma depois de meia hora e terminou, né, no Instagram. Esses conteúdos, né, de instigação à mutilação, à autoextermínio estão no Telegram também, né, Telegram que já ficou suspenso, né, vocês lembram em outros momentos no Brasil, naquela época, inclusive em relação às eleições também, acho que foi o caso que talvez seja melhor na nossa memória, mais fresco na nossa memória, mas o que eu queria falar dessa história, gente? Eu acho que essa responsabilização, né, das redes sociais, esse debate não é novo. A gente já tem acompanhado, inclusive, a criação do ECA Digital por conta disso, né? Só o ECA não dava conta de proteger as crianças e adolescentes no ambiente digital, então a gente precisou tem precisado adequar, né, as nossas normativas e resoluções para o digital também. Já nos últimos anos, já houve muitas etapas dessa readequação, né? Tanto das plataformas precisarem ter escritórios e representantes legais no Brasil, agora no Instagram a necessidade de alvará, né, para a exposição aí de crianças menores de idade. No ambiente internacional, tem países, a França adotando, estudando, tentando aprovar o toque de recolher nas redes sociais, né? A gente já falou disso aqui também, para menores de idade. Tem outros países proibindo criação de perfis para menores de 13, 14, 16 anos em algumas redes sociais. Então, esse não é um debate brasileiro, isso não é um problema único e exclusivamente do Brasil. Essa é uma questão global, né? E cada país está ali se atropelando, se tropeçando de como lidar com isso. Mas me preocupa muito. A gente fala muito do controle parental, né, das ferramentas de controle parental que existem, né, em algumas dessas plataformas. Hoje em dia já existem até nos próprios sistemas operacionais dos celulares. Já existem aplicativos, né, de controle parental, além das ferramentas disponibilizadas pelas próprias plataformas. E eu tenho preocupações dessa terceirização, dessa responsabilidade, não das plataformas, mas dos pais. Né, que esse controle da vida social esteja só nas costas dos pais, porque no caso do Brasil a gente está falando também de uma geração de pais que não tem as mesmas habilidades e capacidades e conhecimento de internet, de a mesma intimidade com essas tecnicidades da tecnologia da internet que os seus próprios filhos. Então, assim, uma coisa sou eu, né, que cresci com internet, que cresci no ambiente já digital, com 30 anos, que tenho um filho, em que eu consigo fazer uma gestão, né? Espero conseguir fazer uma gestão desse uso. Quando a gente está falando de realidade de pais, famílias, que não cresceram com esse acesso, que não têm intimidade com as redes sociais, que sequer conhecem essas plataformas, que não sabem mexer nessas configurações e que os filhos muitas e muitas vezes sabem muito melhor que os pais, têm muito mais intimidade do que os pais nessas plataformas, o que você faz? Como é que você terceiriza para os pais de adolescentes, né, pessoas que às vezes vão ter 40, 50, eventualmente 60 anos, somente para os pais esse controle parental e não responsabiliza a plataforma? Eu sei que nesse momento, né, o governo tem trabalhado e tem falado sobre a responsabilização das plataformas, mas é óbvio que o controle parental também é importante. Só que a gente tem que pensar que na realidade de boa parte do Brasil, das famílias brasileiras, isso não será possível. E não só por uma questão de não tenho tempo, as famílias são sobrecarregadas, os pais são sobrecarregados, os filhos muitas vezes ficam em casa sozinhos e têm ali o celular porque os pais precisam trabalhar. Não estou nem falando disso, eu estou falando de uma incapacidade tecnológica, de um gap geracional na tecnologia que os pais não são capazes de lidar com essas ferramentas.
não conhecem, não sabem. Tem uma dificuldade de letramento digital para esses pais conseguirem controlar, conseguirem acessar, saberem acessar essas tecnologias de controle parental e, né, de vigilância ali dessas redes sociais dos filhos. Quais são os pais que a gente pode dizer que hoje em dia no Brasil que sabem entrar no computador, entrar no celular do filho e fazer o rastreio do que foi visto no histórico do YouTube, no histórico dos aplicativos, no histórico dos navegadores? Quem são as famílias, os pais, que não só têm esse tempo, esse conhecimento dessa necessidade e o letramento para entrar nesses aplicativos e ter mais conhecimento do que os próprios filhos para fazer esse rastreio desse histórico de navegação, desse histórico do conteúdo assistido? Hoje em dia, gente, os adolescentes sabem muito mais. Na nossa época, né, você aí de, sei lá, 30, 25 anos que está me assistindo, a gente não sabia, né, apagar o histórico quando entrava. Depois de um determinado momento, a gente aprende. Os adolescentes hoje em dia já nasceram nativos digitais, eles já sabem isso com o pé nas costas. Eles têm acesso à plataforma, a perfis privados, a sites de fóruns completamente diferentes que não estão no nosso radar, nem no nosso radar você aí, millennial, entendeu? Que eventualmente nem tem ainda um filho adolescente. Então, assim, é muito difícil que essa responsabilidade seja sequer compartilhada. É óbvio que a gente precisa, sim, trazer os pais, os educadores, as famílias, não só pai e mãe, mas as famílias todas, né, para essa responsabilidade de estar sempre de olho, de conversar, de entrar ali, de ter a senha. Isso é importante. É importante que o adolescente, inclusive, saiba, né, que é para a proteção dele. Mas a gente está falando de uma realidade de 3 pessoas que têm letramento digital o suficiente para isso. E aí digo em experiência própria que o Martin assiste YouTube. Eu tenho uma conta que era um perfil supervisionado do YouTube, porque tem diferença, né? Você pode fazer um YouTube Kids, que é o YouTube voltado para crianças, e aí tem de 1 a 5 anos, de 5 a 9 anos, e ele te entrega um conteúdo que seja adequado para essa classificação, ou uma conta supervisionada, que geralmente é para crianças aí de 9 a 13 ou de 13 para cima, que é um pouco mais alargado nessas recomendações, né, do que é possível, do que o YouTube permite que essa faixa etária veja. O Martin tinha uma conta que era supervisionada, né, teoricamente para acima de 13 anos, porque o YouTube Kids não tinha música, várias músicas que a gente queria ouvir com ele. Gilberto Gil, Escola de Samba, né, não tinha no YouTube Kids. Então eu fiz para ele uma conta supervisionada, que eu supervisiono. O diabo tinha bloqueado dezenas de perfis, mas não tem ferramentas. Por exemplo, eu não consigo bloquear palavras, eu consigo bloquear perfis, mas eu não consigo bloquear palavras. Então, vídeos que tenha, por exemplo, Neymar no título, eu não consigo bloquear para ele não ver. Gostaria, não tem essa opção, né? Você bloqueia um canal, mas aquele canal, já sabendo, canais infantis, mas que, às vezes tem uma linguagem que não tem nada a ver. Às vezes é YouTube Mirim, eu não gosto muito dessa coisa. Você bloqueia eles fazem canais espelho exatamente iguais, com o mesmo conteúdo, exatamente para burlar o bloqueio. Então você fala, daqui a pouco aparece um canal exatamente igual, o mesmo título. Aí você fala, mas eu já não bloqueei isso? Mas os canais vão se reproduzindo e fazendo canais espelhados para despistar o controle que os pais podem estar fazendo. Então, igualzinho o betting ilegal, né? Exatamente. É muito difícil você ter o controle. Aí eu bloqueei a conta supervisionada, voltei pro YouTube Kids, que tem muito menos conteúdo desses, que eu acho que não é exatamente... que são conteúdos infantis, mas eu não acho que são adequados para a faixa de idade dele. Mas aí não tem música, aí não tem escola de samba, mas tudo bem, abracei essa possibilidade, vamos tirar isso para manter uns conteúdos melhores, ainda dentro da nossa supervisão. Gente, para você fazer essa configuração de conta infantil, é um parto. Eu, que sou nativa digital, trabalho com internet, tomo uma surra, porque não é dentro do YouTube. Você tem que ter um canal, uma conta de um responsável conectada à conta da criança. Não é dentro do ecossistema do YouTube, é no ecossistema do Google.
É um family.google, é um ecossistema da família do Google, que aí você entra neste site, que é um outro site, não é um aplicativo, é um site que você entra. Lá dentro você vai ter o controle parental. E aí lá dentro das opções tem o do YouTube, além de outros tipos de controle dentro desse ecossistema do Google. Então, se a criança tem e-mail, se a criança tem o celular Android, você também coordena por lá o controle parental. As buscas no navegador do Google também você controla por lá e também no YouTube. Então, os produtos Google ficam reunidos todos ali. Então, assim, gente, eu tomo uma surra. Eu tenho que procurar, jogar no Google como mudar controle criança YouTube, para ele me mandar um tutorial e eu conseguir fazer. Eu, que sou nativa digital, tenho 30 anos. Você imagina? Bota em perspectiva para outras famílias. Há alguns anos atrás, eu fui a pessoa que fui ensinar para o meu pai como é que ele fazia o controle parental do TikTok da minha irmã. Caso vocês não saibam, eu tenho uma irmã de pai que tem 14 anos. Porque já é um gap geracional que meu pai não tá no TikTok, entendeu? Ele tá no Instagram. Mas ele não tá no TikTok. E aí eu fui lá, pai, você tem que fazer o controle parental pra você ver no seu perfil do TikTok o que tem, o que a minha irmã tá assistindo, pesquisando, nananana. Mas, gente, é assim, eu acho que quem não convive com esse gap de gerações, né, de adolescentes e pais adultos, não consegue ter a dimensão da dificuldade que é exercer esse controle por uma falta de letramento da tecnologia. De letramento digital. Assim, são barreiras que a gente não consegue ultrapassar. Não consegue mesmo, não consegue acessar. Não tem repertório. E eu vejo, tipo assim, a história última que teve, né, do Roblox. Do bloqueio do chat do Roblox, não sei o que, também uma medida aí relacionada ao ECA digital. Gente, eu não sei o que é Roblox. Eu não sei o que é. Eu tenho 30 anos. Se você me perguntar, o Roblox joga no videogame ou no computador? É um site ou é um aplicativo? É um jogo? Eu não faço a menor ideia. Então, assim, a gente é extremamente ignorante. A gente não tem o letramento digital suficiente para conseguir dar conta desse monitoramento. Então, é preciso que essas plataformas sejam responsabilizadas e que haja na origem, né, um monitoramento dessa atividade. Não dá para terceirizar só para o controle parental. Então, assim, mais do que urgente, né, a suspensão desses recursos, né, que foi determinada pela NPD, e mais do que urgente que a gente continue na cola dessas plataformas e dessas redes sociais, como sociedade, como governo, né, como órgãos governamentais, para que seja cada vez mais restrito a possibilidade da criação desses grupos escondidos, salas secretas em que esse tipo de conteúdo seja abertamente, né, de certa forma, dito, instigado, esse tipo de violência, de automutilação, de autoextermínio. Porque a gente, como sociedade civil, assim, individualmente, pais, tio, vó, não tem a menor possibilidade. Imagina a quantidade de criança e adolescente que é criado por vó no Brasil. Pelo amor de Deus, como é que as avós vão fazer controle parental, gente? As avós que mal conseguem estar ali só no WhatsApp, presas também no feed infinito. Eu não quero nem entrar aqui no tempo de tela dos idosos, no quanto os idosos foram absorvidos também pelo vício em rede social, em conteúdos curtos, né, em vídeos curtos, nessa coisa do vídeo infinito. Enfim, é uma imensa questão hoje em dia na terceira idade, nos idosos, contribui para o isolamento dos idosos. Olha, isso aí já é outra pauta, não vou nem entrar nisso agora. Mas, enfim, é isso que eu queria falar, assim, que eu fiquei pensando muito em relação a essa história do Discord, que entra nessa responsabilização da plataforma e na necessidade de controle parental, que não será possível. No tamanho dessa necessidade, não será possível. Então, assim, a gente vai ter que realmente contar com outras alternativas, né, de sufocamento, de certa forma, sufocamento legal dessas plataformas e dessas redes sociais. Não dá para jogar essa responsabilidade no colo das famílias num país como o Brasil. Não tem condição. Realmente não tem condição. Fala aí, Flávia. Gente do céu, voltamos ao angu de longa-metragem. 2 horas, pois é. Caminhamos para 2 horas.
Foi bom te ouvir sua aflição, seu desabafo, porque acho que trago alguns alentos em relação a isso. Em particular, e vou começar por isso, porque o debate está muito atravessado pela desinformação. Não necessariamente uma desinformação dolosa, intencional, mas às vezes eu até desconfio que também tenha esse componente, mas há muita desinformação. E aí eu acho que a gente até está abrindo aqui uma janela para voltar a esse assunto nas próximas semanas, porque esse tema do Discord e da ANPD, ele já é um pop-up antecipado, né? Esta semana, novas decisões e réplicas e tréplicas certamente serão conhecidas. Mas o primeiro ponto, e eu ouvi vários comentários em relação a isso na semana passada, é uma diferenciação que a gente precisa ter ao fato de o Brasil não ter uma legislação de regulação de plataformas digitais. A gente debate isso particularmente desde 2023, mas antes disso já estava em andamento o PL, né, que chamavam equivocadamente de PL das fake news, mas o PL da regulação, que era o modelo necessário, absolutamente urgente e continua sendo, que era o legislativo deliberar sobre como seria o funcionamento das redes sociais. Isso está acontecendo em vários países do mundo. A União Europeia foi meio que pioneira até na regulação de plataformas digitais. Vocês vão lembrar que o lobby das big techs e a ação da extrema-direita, com seu discurso equivocado sobre o significado de liberdade de expressão, bloquearam a tramitação dessa legislação. Acabou o Supremo Tribunal Federal provocado, tomando a decisão no que diz respeito à inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, que permitiu a responsabilização das plataformas por conteúdos, em particular ligados a misoginia, racismo, fascismo, né, perseguição política, terrorismo, e algo também sobre os crimes de ódio, e posteriormente o governo regulamentou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é verdade que nós não temos uma legislação que regule o funcionamento das plataformas digitais, e é importante que se tenha. Precisamos também no que diz respeito à inteligência artificial, e esse debate está em curso, principalmente nesse momento, no Tribunal Superior Eleitoral, por conta das eleições aí de 2026. Porém, o Brasil tem uma legislação, desde setembro de 2025, objetivamente na direção de proteger crianças e adolescentes desse ambiente tóxico da violência, da exposição à violência das redes sociais. Essa lei se chama ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente na relação ou na exposição às plataformas digitais, às redes sociais. Essa legislação, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Essa legislação, ela foi sancionada pelo Lula em setembro de 2025, na forma de lei complementar, e ela entrou em vigor em março de 2026, obedecendo aí o intervalo de 6 meses que já deveria ter sido de adaptação às redes sociais. Quem ouve o Angu sabe muito bem, nós já falamos inúmeras vezes sobre a responsabilidade compartilhada na proteção, na educação, nos cuidados à infância e à adolescência. É dever da família, mas é dever também da comunidade, da sociedade, do Estado, né? Isso no ECA, no chamado ECA Real, que já completou 30 anos. Pois bem, o ECA Digital traz a mesma responsabilização compartilhada entre família, entre Estado, governo
e entre plataformas digitais. O dever de cuidado é um tema, já um conceito consagrado. E nas determinações do ECA Digital, e é nessas determinações que a Agência Nacional de Proteção de Dados se ancorou para bloquear, anunciar, né, o bloqueio da função Go Live, da ferramenta de transmissão ao vivo em ambiente fechado, em salas privadas. Eles não chamam de salas, não, eles chamam de... Esqueci o nome, que é um nome que não tem nada a ver com sala, parece uma outra coisa, mas nesses ambientes privados do Discord, que determina que as plataformas digitais têm como obrigação desenvolver arquitetura segura. Isso muda tudo, sabe? Porque muita gente comenta sobre fiscalização, né, das operações. Mas o ECA Digital, ele determina não só a fiscalização, não só a barreira de entrada por idade, né, o controle etário do acesso a determinadas plataformas, mas determina que a arquitetura ela seja desenhada. Então, a plataforma tem obrigação de ser criada sob determinadas regras. Eu posso fazer aqui uma comparação com a construção, já que a Isabela mencionou a referência da Natuza Neri no assunto a um edifício real. Qualquer edifício, para ser construído, tem que obedecer à legislação, né, sobre edificação, ao regramento. Então, se é um prédio residencial com mais de 3 quartos, tem que ter pelo menos 2 vagas de garagem. Se é mais de X andares, tem que ter elevador, tem que ter janelas, instalações, acessibilidade, enfim. Esse regramento também existe na rede social. E foi aí que o Discord falhou na avaliação da Agência Nacional de Proteção de Dados. O Discord, inclusive no documento, um documento de 20 páginas que ele manda explicações, respostas ao Ministério da Justiça, ele diz que aplicou e inaugurou um redesenho em março e, portanto, já com o ECA Digital prestes a entrar em vigor, sem levar em conta as determinações sancionadas 6 meses antes. Então, ele não tinha um mecanismo, uma arquitetura segura para acesso de menores de idade. Ah, você vai dizer, mas então a família deixa a menor de idade entrar, ou pode entrar, seguindo determinadas regras? Sim. Porque o Brasil, nessa legislação, e eu vou repetir, tá? Votada pelo Congresso Nacional, inclusive em acordo entre governo e oposição, sancionada pelo presidente da República, decidiu que não haverá proibição de acesso de menores às plataformas digitais. Há recomendações de uso, a gente já falou disso aqui em outra edição do Angu, com as recomendações do Ministério da Justiça. Isabela pode até lembrar disso, que a gente mencionou, que redes sociais, quantas horas de uso são recomendadas, que tipo de supervisão em relação a crianças de várias faixas etárias, mas não há proibição, diferentemente do que tem acontecido de uma legislação que tem avançado em outros países. Austrália, Reino Unido, a própria França está para implementar isso. A China mesmo implementou proibição de namoro, aí de modo geral, né, de relacionamentos afetivos, amorosos, entre pessoas, né, entre seres humanos e inteligência artificial e perfis de inteligência artificial. A escolha do Brasil foi não proibir o uso, mas exigir que as plataformas produzam suas ferramentas, seus produtos, suas redes, de forma a oferecer uma arquitetura segura que impeça o acesso de crianças, de adolescentes a essas redes, sobretudo na direção de prevenir, de evitar as tragédias, a intimidação, a coação, a exploração sexual, a automutilação e, inclusive, o autoextermínio. Foi baseado nessa premissa
prevista em lei, que veio a decisão em relação ao Discord a partir não só do episódio tornado público de uma adolescente de 13 anos que se suicidou numa live, e agora há dúvidas se foi no Discord, se começou no Discord e foi para outra, se foi de outra, foi para o Discord e passou, mas não só esse caso, porque havia e há outras situações, não limites que levaram ao suicídio, mas de automutilação, de humilhação, de cooptação e organização de violências contra terceiros, que a gente sabe que tem, contra população em situação de rua, contra negros, contra LGBTQIA+, contra animais, né? Tortura e morte de animais, gatos. Olha, gente, é um ambiente horroroso. Além disso, as ações de potencialmente criminosas, de terror, de atentados. Há, na avaliação de especialistas, digamos assim, uma sobreexposição do Discord a esse tipo de episódio, justamente por conta dessa possibilidade desses ambientes fechados e criptografados de ponta a ponta, o que dificulta, né, o acompanhamento, as investigações e os alertas. Isso, no entanto, no caso específico mencionado da menina de 13 anos, a polícia de São Paulo encontrou indícios e notificou o Discord pedindo a derrubada daquela sala específica naquela madrugada do suicídio da menina. E o Discord levou algo entre 25 e 30 minutos até obedecer à ordem da polícia de São Paulo. Então, veja, as autoridades conseguiram receber por parte ou detectar o risco absurdo de violência antes da plataforma, porque ela não tinha a tal arquitetura segura, na opinião dos técnicos da ANPD. Outra coisa que eu acho importante da gente chamar a atenção é que houve uma discussão, óbvio, também ano eleitoral, política em relação a uma declaração da primeira-dama Janja dizendo que tinha que tirar o Discord do ar e associando a ação da ANPD à pressão política da Janja. O Discord não saiu do ar, o Discord continua operando, há embasamento técnico e legal, mandato legal para essa decisão, na interpretação dos técnicos da ANPD, na interpretação do Ministério da Justiça, e a Janja sempre foi uma ativista desse tema, né? Do risco que meninas, que crianças, que adolescentes sofrem nas redes sociais. Ela tem, obviamente, o direito de reivindicar, de opinar, e as autoridades e os órgãos competentes, e a Agência Nacional de Proteção de Dados é o órgão competente por atribuição legal, não é decisão do Supremo, não é nada disso, é o órgão regulador e está diante do seu grande desafio, embora já tenha atuado anteriormente. Vocês vão lembrar, por exemplo, do caso do Grok, que a ferramenta de inteligência artificial do X, que foi acusado, e era verdade, de manipular imagens de crianças, né? Produzir imagens de nudez a partir de fotos originais de crianças. A ANPD agiu nessa direção, porque o ECA digital proíbe terminantemente isso. Então é muito importante, para resumir essa história que não acabou, primeiro, a gente ter consciência do que é decisão judicial e do que é lei vigente. E que a lei vigente, no que diz respeito à proteção à criança e adolescente, impõe a corresponsabilidade. Então não tem essa de a plataforma, eu não tinha como, porque o meu desenho é assim e não permite. Não, você tem que mudar o seu desenho. E a suspensão dessas salas, dessas lives em salas específicas, ela vai exatamente nessa direção. Muda o desenho, adeque a sua arquitetura a uma arquitetura segura para o uso, uma arquitetura que proteja crianças e adolescentes. Não me venham dizer que isso não é possível, porque várias legislações nessa direção de proteção, sobretudo a exploração, contra, né, a exploração sexual de crianças e adolescentes, foram tomadas no Brasil nos últimos anos e nas últimas décadas. Por exemplo, hotéis. Não pode entrar criança sem mostrar o documento, que é um responsável, que é pai e mãe, certidão de nascimento, etc. Por quê?
para coibir prostituição infantil. Não pode vender cigarro, não pode vender bebida. E os bares, restaurantes, hotéis sabem disso e são obrigados a aplicar medidas, seja segurança na porta, seja orientar suas equipes de recepção, seja pedir a identidade de um adolescente, de uma criança que pareçam menores de idade, quando chegarem para pedir uma bebida alcoólica, mesmo que seja para comprar para pai, para avó, para mãe, para quem quer que seja, para um adulto, eles são orientados, porque eles sabem que eles podem sofrer multa, retaliação e até perderem a licença de funcionamento. E isso foi se arranjando. Óbvio que um caso ou outro ele vai acontecer porque os criminosos estão aí para isso, né? Mas você cria um arcabouço legal que vale, que é imposto às empresas reais e que não é possível que não possam alcançar as plataformas digitais. E no caso do ECA Digital, alcança. Então é muito importante a gente, como pai, como formador de opinião, como mãe, como profissional, como cidadão, como eleitor, como educador, como quem quer que seja, a gente está informado do arcabouço legal, inclusive para fazer essa disputa de enfrentamento, de fazer valer a lei por todos esses riscos que Isabela mencionou anteriormente. É isso, Angúlias. Acho que mais nada a dizer sobre esse tema por enquanto, né? É um tema que está muito longe de se esgotar. Acho que a gente está no começo desse assunto. Vamos encerrar esse episódio, pelo amor de Deus, último bloco. Vamos, pelo amor de Deus. Flávia, o que você quer deixar de pop-up aí para essa semana? Bom, além desse tema aí que eu já mencionei, né, das idas e vindas dessa decisão envolvendo o Discord, desse debate sobre ECA digital, sobre proteção à criança e à adolescência nas plataformas digitais, tem também o Tribunal Superior Eleitoral que vai se debruçar sobre a questão da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial, em particular da deepfake, no processo eleitoral. Seria na quinta-feira passada o julgamento do caso lá do Flávio Bolsonaro tendo usado na convenção do PL um vídeo, né, de inteligência artificial de Jair Bolsonaro, e esse tema acabou adiado por conta daquela treta lá da filiação do Flávio Bolsonaro à omissão. Aliás, outro tema de pop-up. É muito importante que essas investigações elas sejam conduzidas rapidamente e tragam a responsabilização de autores e mandantes, se houve mandantes, e a motivação, né, muito provavelmente de tentar tirar a credibilidade, processo de minar a credibilidade do sistema eleitoral, mas o Tribunal Superior Eleitoral também vai decidir sobre aquele episódio específico do uso de Jair Bolsonaro, que é um condenado, né? Um condenado que teve direitos políticos também cassados na condenação que sofreu no ano passado. Então, também não poderia, por esse motivo, estar em vídeo real ou virtual participando da campanha eleitoral. Mas é esperado que o Tribunal Superior Eleitoral ele ratifique e até aumente restrições ao uso de inteligência artificial no processo eleitoral. Esse é um tema para se acompanhar. No noticiário internacional, a gente tem, né, ainda a guerra do Irã, os Estados Unidos, ainda sem uma solução, né, um passeio que o Trump tá tomando, mas é sempre um risco, né, para a economia mundial, para a humanidade, né? Tudo que a gente tem visto, a gente tem acompanhado com muita atenção o tema do Super El Niño, muita chuva, ventania, destruição no sul do país, o calor extremo esperado, né, para regiões como o Sudeste, o Nordeste. A gente continua acompanhando. Essa vai ser uma semana de calor. A expectativa é essa, de uma semana de calor intenso aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro. Então, acompanhando esse enfrentamento. Temos a tragédia, né, o terremoto na Colômbia, né? Tivemos na Venezuela, agora na Colômbia. É o primeiro teste do presidente
de extrema-direita que a Colômbia elegeu, ele que barrou a ajuda estrangeira de países que não são governados pela extrema-direita, então só autorizou Estados Unidos, Argentina, acho que Equador e El Salvador. Uma lástima, né? Porque a ajuda humanitária não devia ser regulada por questões político-ideológicas, mas é o perfil desses governantes. E o Brasil iniciou o processo de reciprocidade, no caso do tarifaço, né, de Donald Trump. A embaixada brasileira foi autorizada a comunicar formalmente ao governo americano. Esse não é um assunto que vá se resolver rapidamente, porque o governo americano é formalmente informado, iniciam-se consultas inclusive a partes interessadas, mas é uma sinalização de que o Brasil tem ferramentas para responder à pressão dos Estados Unidos. O Brasil já tinha iniciado um procedimento também na Organização Mundial do Comércio, muito esvaziada, mas por coerência na defesa do multilateralismo, o governo brasileiro deu entrada nesse processo e a China entrou como coparticipante, pediu, né, para fazer parte desse tema, desse processo, dessa ação, porque um pedaço desse tarifaço, aquela envolvendo o trabalho forçado, tangencia as relações entre Brasil e China também. Então são esses os meus temas. Gente, acho que meu único pop-up dessa semana é o debate, né, presidencial. Primeiro acontece no próximo domingo, 23 de agosto, na Band, às 8 horas da noite, a princípio. Então, acho que esse é o meu pop-up. Vamos ver o que acontece, né, nesse debate. Vai começar esse calendário. Já começa no próximo domingo, então no próximo Angu, vamos ver se aí vai ter um tópico ou outro, né, do debate pra gente debater. Mas aparentemente o Lula não vai. Além do Lula, tem a história do Flávio Bolsonaro, né? Talvez não ir também, enfim. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que a gente vai estar tratando aqui da semana que vem. Deixa eu aproveitar para passar o calendário dos próximos debates. 14 de setembro, uma segunda-feira. Vai ter debate aí, que é um pool de veículos, né? CNN Brasil, SBT, Rede TV, Metrópolis, Terra, Exame. Segunda, 14 de setembro, depois 27 de setembro, domingo, debate na Record. E aí, 1º de outubro, na quinta-feira, é o da TV Globo, que é sempre aquela quinta, né? Antes do primeiro turno. Então, em havendo segundo turno, aí cria-se, né, o calendário aí do segundo turno, mas a princípio é isso que a gente tem. Eu acho que esse é o meu pop-up da semana e aí semana que vem a gente fala disso. É isso, minha gente. Vortemo. Vortemo. Bom, lembrem-se que estamos em agosto. Desejo boa semana, de paz, de reflexão e de cura, né? Eu nem falei, mas semana passada teve o eclipse total do Sol, né? Eclipse é um tempo também de introspecção, ao contrário do que se pensa do ponto de vista espiritual, são energias muito carregadas. Mas a astrologia, eu falei com a Leiloca Neves, querida amiga e astróloga, e ela mencionou que nós já estamos sob a influência dessa transição, né? E tem uma interpretação mística de o eclipse ser um momento de transição, transformação de vida, então de repensar tudo, né? A gente está sob essa influência desde maio e vai até novembro. Então, apertem os cintos. Quando a gente toma o leme da nossa vida, né? O ideal é não estar a sabor, né? É refletir bastante sobre que transformações se quer promover na própria vida. Quer parar, quer continuar, a hora é essa. Parar, continuar, mudar, ficar, adequar. Bom, e a gente tem visto, né, na vida pessoal de muita gente, grandes transformações, grandes revelações e transformações. Tá babado. Então, tomem o leme da própria vida, mentalizem. Agosto é o mês de meu pai, o Baluaê, que é um orixá também de saúde, de doença e saúde, de vida e morte, de transformação. É a terra, é o céu. Então, muito importante essa mentalização na direção da saúde do corpo, da saúde espiritual, da saúde mental. Vamos pedir, porque é realmente um orixá lindo, de uma beleza insuportável aos olhos. Por isso que ele se cobre de palha.
que ninguém é capaz de enfrentar essa tamanha beleza. Mas é a divindade que transforma ferida em flores. Daí a analogia da pipoca, né? Que é milho, mas aquecido, viram as flores, o doboru, que é um dos elementos, né? Um dos alimentos consagrados, dedicados a meu pai Obaluayê. A Totô. Tá vendo, gente? Vocês vêm ouvir podcast já. Quem ouve até o final tem o easter egg de ter o minuto de sabedoria de Flávia Al. Isso é só pros angulers que ouvem realmente até o último minuto desse podcast. Axé. Gente, um beijo até semana que vem. Semana que vem tamo de volta. Terça-feira que vem tem mais Angu de Grilo. Beijo! Boa semana. Até semana que vem.